Continuando o festival, Festival na Janela, com elas na quarentena. Agora a gente vai estar convidando 3 lindas negras empoderadas para a gente conversar sobre economia solidária. Economia solidária existe no Brasil e repercute no mundo a partir da década de 80, principalmente nos países do terceiro mundo, como uma maneira de confrontar a dinâmica do capitalismo. Com muito desemprego, as pessoas começam a procurar outras alternativas de como fazer sustentabilidade, principalmente na área de campo, do campo para a cidade, da cidade do campo. Alguns estudiosos desenvolveram metodologia para o poder público otimizar a economia solidária. E a gente tem uma estrutura de economia solidária que vai do município ao federal, uma estrutura resolvida através de fóruns. Isso não invalida quem se propõe a fazer economia solidária, como é o projeto Elas na Quarentena. A nossa base de ideia do trabalho, a proposta do trabalho, nasceu de pensar na economia solidária, como que as pessoas poderão estar se viabilizando no momento de pandemia, no momento de crise econômica, no momento que ninguém pode sair de casa, né, por conta da coronavírus. E aí a gente começou a pensar como que a economia solidária pode atuar nesse momento. E o Festival Elas na Quarentena não podia deixar de lado essa conversa, né? A conversa sobre economia solidária. E aí a gente fez um traçado do meu roteiro, aí foi uma particular da minha vida mesmo. A gente tem feito um roteiro de como que a economia solidária se fortaleceu na minha vida. E começa em Paraty, começa em Ubatuba e passando por Paraty, e no momento está em Niterói. Eu vou chamar uma de cada vez das nossas queridas representantes. Primeiro eu vou chamar a Eloá. Eloá é moradora de Paraty, mas é da região do Rio de Janeiro, é assistente social em Paraty. A gente se conheceu num trabalho de fortalecimento da economia solidária em Paraty, na proposta de um festival também, do festival que foi simultâneo com a Flip. Foi um momento muito valoroso de empoderamento das pessoas de Paraty, da região da agricultura, né, dos artesãos. Foi uma mobilização muito legal da gente ter entrado dentro da Flip, que é um festival internacional onde a comunidade nunca tinha participado com tanto fervor mesmo, né, Eloá? De ocupando espaço que antes era ocupado pela festa, pelo festival, que é um festival que vem do exterior, né, e vem de fora de Paraty. E esse é o momento que eu e a Eloá nos encontramos, e também um pouquinho tocando maracatu, né? É verdade. Então, a gente já tem uma proposta de conversa. Eu vou chamar agora a Betânia. A Betânia é uma amiga de Ubatuba. A Betânia é uma jovem, mãe solo, batalhadeira, grande pessoa vinculada às questões culturais de Ubatuba, participou nos momentos de construção do Conselho Municipal de Ubatuba, vai contar um pouquinho da realidade dela também em Ubatuba. E por terceiro, quem vai levar à frente essa conversa
porque vocês estão vendo que a gente tem 4 janelas, né? Não vai me caber mais nessa janela. Essa conversa está relacionada com as questões raciais, né? Não que eu esteja excluída dessa conversa, mas nesse momento a gente vai falar da negritude, dos afrodescendentes mesmo, né? Que é o que a gente está na nossa pauta. A gente não tem pernas nem condições ainda de trazer as questões indígenas. Para mim é que bate no meu coração saber que tem tanto índio morrendo por aí, né? Mas por hoje a gente fica com a Celestina agora, vai puxar a nossa conversa. Em alguns minutos apenas, infelizmente, porque nós estamos bem atrasadinhos, tá, gente? Vamos lá. Pode puxar, Celestina, estou te vendo. O áudio. Boa tarde a todas, sejamos muito bem-vindas. Deixe em primeira mão eu parabenizar imensamente essa iniciativa. Tenho falado de uma maneira muito firme e continuada que se muitos fizerem um pouquinho para contribuir com essas questões atuais, poucos terão que fazer muito. E eu acho que a responsabilidade de mulheres que param, pensam, buscam e propõem espaços como esse tem que ser maximamente valorizadas. Parabéns a todas pelas presenças. Estamos aqui, sei que vão ser momentos muito agradáveis e sei o quanto é importante que a gente sente, reflita, proponha e busque executar. Buscar políticas afirmativas para o nosso povo, em todos os espaços, em qualquer espaço. Obrigada pelo convite, estamos aí juntas. Boa tarde, sou Eloá Moraes. Conheço a Ana a partir como ela contou já, não preciso voltar nisso. Também quero saudar e dar um salve aí para a organização do evento, agradecer o convite. Sou assistente social, moradora de Paraty, e vou trazer aqui um pouquinho essa contribuição, né? Conversar aqui com a Celestina e com a Betânia sobre esse assunto, que é aí essa economia solidária, que é tão pensando nas mulheres negras. Fico lembrando das irmandades, fico lembrando do livro que eu li aqui nessa quarentena da leitura, né? E foi um defeito de cor lá da Ana Maria Vasconcelos, que ela conta como que as irmandades e as mulheres negras, as quituteiras, as ganhadeiras, né? A nossa que teve a... Oh, meu Deus. Eu acho que foi a Viradouro que ganhou o carnaval desse ano, não foi, Celestina? Foi uma escola de samba que falou das ganhadeiras, não foi isso que aconteceu? E que me remete muito à economia solidária. Então, acho que quero dar um salve de boas-vindas para todo mundo que está aqui, para seguir nessa conversa que está por aqui. Obrigada pelo convite, Ana, obrigada pelo reconhecimento também, porque é bacana, né, a gente ser encontrada e ser reconhecida. Pelo que eu venho compreendendo, nós vamos estar aqui, ter uma tarde, né, de apresentação, uma primeira parte, e vamos discorrer depois sobre os assuntos. Não é isso, Ana, a nossa proposta? Nós vamos nos apresentar. Agora estamos esperando a Betânia se conectar e se apresentar. Boa tarde, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi! Estou te ouvindo. Gente, boa tarde a todas e todos que estão aqui. Agradeço por estar. Quando uma mulher negra se movimenta, uma sociedade inteira se movimenta com ela. E estar aqui sacudir, né, para a sociedade se movimentar, falar de economia solidária
de como eu a conheci, de como ela contribui para que eu não me deixe ser explorada e para que eu aprenda e ensine a minha filha, que vai fazer 7 anos daqui a 2 dias, então, como ela contribui para que não a todo o sistema de opressão seja praticado, né, por mim pelos meus e para os meus. A economia solidária é um movimento popular, né, e eu acredito que, a partir desse momento, nesse cenário pandêmico, a gente ter a oportunidade de ter um espaço como Elas na Quarentena, que está ofertando aí a presença, né, e a voz de mulheres negras, que são a base da nossa estrutura, é muito importante para mim, está sendo muito fortalecedor. Muito obrigada por me convidar para a janela aqui com vocês nessa tarde. Gratidão. Celestina, pode puxar uma conversa aí, você que é a dona da bola, a que joga a bola. Libera teu som. Então, como eu já falei, meu nome é Celestina Rodrigues, eu sou nascida na Rocinha. Eu sempre, toda a minha vida, eu tive uma questão da solidariedade muito entranhada, né? Por ter vindo ter sido criada em família muito numerosa, mas no decorrer da minha vida, enquanto mulher negra, mãe solo, eu fui descobrindo a minha inquietude em relação a muitas coisas. Então, como uma autodidata, eu sempre busquei formações e informações em todos os espaços, sempre fui ávida por leitura, até me esbarrar com a economia solidária. A economia solidária, ela, apesar de toda essa dimensão que ela tem, me deu assim a visão dessa importância que nós, mulheres negras, periféricas, temos dentro do movimento. Quando você chega num espaço onde tudo é desconhecido, você se encabula. Eu sempre fui muito encabulada, eu sou até hoje uma pessoa extremamente tímida, mas dentro do movimento, quando você vai tendo uma formação, você vai entendendo o valor da voz. Toda voz é importante. E é isso que eu sempre falo. Seja você um técnico, seja você uma entidade de apoio e fomento, seja um gestor público ligado à economia solidária, a verdade, a base, a pirâmide, a base dessa pirâmide, a força da economia solidária, está com as mulheres negras, com os movimentos, com as organizações. Claro que é muito legal ter-se fóruns e redes e grupos organizados, mas o fundamental, acima de tudo, é ter o empoderamento das mulheres periféricas, que é onde até o poder público não vai, vocês irem até lá, se organizarem e irem atrás do poder público, irem atrás das políticas públicas afirmativas que existem, seja a nível municipal, estadual ou federal. Embora todas essas perdas que venhamos tendo, nós precisamos entender a economia solidária na parte da autogestão, nessa parte da autogestão, nessa parte do empoderamento e, acima de tudo, nessa parte em que a nossa voz tem tanta potência, é tão necessária quanto a voz de qualquer uma outra pessoa, que seja uma técnica, seja uma entidade de apoio e fomento, porque se for para eles, caí, caí. Tudo bem, sua voz está aqui. Ainda estou aí. Ótimo. Só então, essa importância e esse reconhecimento que nós precisamos ter, que a economia solidária é algo que nós precisamos chegar e ocupar, se apropriar, se empoderar, levar a nossa voz. Seja de Paraty, seja de São Gonçalo, seja de qualquer canto. Porque as pessoas, infelizmente, ainda não têm o apego, o cuidado, ou a perna, como disse a Ana, de ir até a busca das pessoas periféricas em regiões mais afastadas. Então, cabe a nós, mulheres, que somos em nossos territórios, cada qual à sua maneira, liderança, que somos propositivas, sabe? Que botamos a cara para bater, que saímos de nossa casa e buscamos mobilizar, que temos pensamentos coletivos, nós precisamos
propor, buscar, pautar a economia solidária em todos os territórios. Eu estive em Paraty, a Flipper para mim foi uma experiência, puxa vida, me senti como em Santa Maria, conheci muitas de vocês, talvez eu não guarde pelo nome, mas eu fiquei muito emocionada, foi tudo muito intenso, foi tudo muito vivo. Beijo para Carla, beijo para Paraty toda, que vontade de voltar aí. Eu gostaria de saber de cada uma de vocês como a economia solidária chegou e atuou na sua vida, nessa transformação, porque eu acho que quando você detém um conhecimento, quando você tem um caminho, uma seguida, uma consciência, um saber que não vem só da escola, né, que eu digo não desrespeitando nem desmerecendo todos os diplomas, acho que os saberes dos nossos territórios, dos nossos saberes pessoais, a nossa vivência, ela se torna muito mais coerente quando você chega junto à economia solidária e escuta a voz, né, dentro desse território. Então, eu gostaria de saber de vocês, fazer uma escuta assim, como que a economia solidária modificou, interagiu e fortaleceu, eu espero que tenha fortalecido, a vida de vocês. É muito importante isso para mim, porque Paraty, para mim, teve uma intensidade, uma riqueza, uma multiplicidade muito grande. E eu gostaria de saber também como está aí no território de vocês essa quarentena. Posso abrir o microfone para vocês falarem, né? Pode. Acho que eu vou em Betânia. Eu vou, porque ela falou de Paraty, né? Eu sou moradora de Paraty. Como eu falei, para mim, na minha vida, pessoalmente, até quando a Ana fez o convite, né? Como sou assistente social da cidade, eu já trabalhei a economia solidária com esse nome, né? Com esse nome, como um nome, ela aparece no trabalho, né? Então, acho que... E eu estou sempre dando apoio para esses movimentos de economia solidária. Sou uma pessoa que fui religiosa, então na minha vida pessoal eu hoje sou uma pessoa de candomblé, né? E antes fui uma pessoa budista, de uma organização do budismo, né? Uma organização chamada Soka Gakkai. Hoje eu sou de candomblé, mas eu cresci dentro do budismo. Então, as minhas vivências de solidariedade foi na minha religião, porque a gente tinha muita rede de apoio, minha casa vivia cheia de gente, eu fui de muitos grupos, então esse nome não tinha esse nome, né? Para mim, era a minha experiência de prática religiosa, de estar ali, de dedicação, de treinamento, de, aos finais de semana, encontrar grupos e fazer coisas juntos. Então, isso me ajudou. Morando no Rio, sou de periferia, sou de Rocha Miranda, então também ali, onde eu morava numa vila, existia meio que hoje eu consigo colocar nesse quadrado da economia solidária. E antes de encontrar os movimentos organizados aqui de economia solidária, minha primeira experiência aqui foi no programa de assistência à família, num CRAS aqui de Paraty, há 15 anos atrás. E tinha lá, dentro desse programa, tinha as oficinas de geração de trabalho e renda. Então, profissionalmente, eu começo lá em 2005, entendendo que esse movimento de economia solidária começa com essas experiências de geração de trabalho e renda, como uma alternativa aí a essa questão. Então, esses são os contatos que eu tenho. E aí, Paraty vai ser o lugar que vai dar esse lugar, né? Esse nome, vai nomear essas práticas de geração de trabalho de renda, de ajuda mútua, de trabalho, desse trabalho ser um trabalho organizado coletivo, vai ficar nessa caixa da economia solidária, né? Não foi com aquela experiência do Somar, né, na Flip de 2017, que é quando eu conheço a Ana, e também pelo Maracatu, né? Não foi por essa experiência, foi um pouquinho anterior, mas foi acho que eu queria trazer para esse momento essa experiência aí de 2017, que foi uma experiência assim bem exitosa, né? Porque foi realmente uma organização que todos esses processos pequenos na cidade, que já tinham, né, de organização, porque a cidade é uma cidade que tem uma trajetória, inclusive é patrimônio histórico da humanidade, tem que trazer isso, né? Em virtude disso, e isso só se deu em virtude, né, e pela luta dos povos tradicionais. Então aqui eu estou pedindo licença para essas populações, para essas pessoas, para falar disso. Então eu acho que ganha esse nome, né, como a Celestina trouxe, esse nome, essa nomenclatura de economia solidária a partir de movimentos que vão se nomear desse jeito. Mas eu tenho certeza que os povos tradicionais aqui, né, os quilombolas, os caiçaras,
e os povos originários que aqui estão são exemplos e vão dar aula para a gente de economia solidária. Então, para mim, a economia solidária ela se aparece na minha vida desse jeito. Não sei se eu respondi, mas é um pouquinho isso que eu tenho para trazer. E ser uma mulher negra, como eu falei no início, né, é ser fruto, ter hoje uma formação universitária, trabalhar, ser, não sei o quê. Tudo isso é resultado de muita movimentação de ajuda mútua e do que hoje a gente está chamando de economia solidária, mas eu acho que as irmandades faziam isso, as irmandades de mulheres negras, né? As sociedades de pessoas pretas que estavam aqui na época desse período que nosso povo foi saqueado e trazido para cá, para a gente conseguir, para eu estar aqui hoje, muitas organizações que, se a gente fosse dar esse nome no passado, né, seria de economia solidária e de ajuda mútua, né, que daria essa emancipação, esse caminho de libertação do nosso povo, que a gente sabe que não tá, que falta muito, né, para que isso aconteça. Acho que é isso, Bruno, até o momento. Bem. A Betânia está aqui? Eu sou, a Celestina está falando, tá? Só que não está Você saindo quer a responder, voz. Betânia? Depois eu dou a minha contribuição. Pode ser, eu posso falar já também, pegando Claro, meu amor, vou fechar aqui, só um minutinho. Tá, pegando esse gancho que a Eloá está trazendo, né, de que a economia solidária é o nome político, né, para práticas ancestrais, né. Depois que eu fui mãe, isso aconteceu em 2013. E aí, quando a minha filha desmamou, né, começou a crescer, se alimentar, independente, né, assim, não só mais de mim somente, eu entrei para trabalhar. E eu fui trabalhar, né? Todo mundo trabalha, a gente tem que trabalhar. Eu fui trabalhar. E eu trabalhei em 2 lugares, na verdade. Um como monitora educacional, onde eu fui mandada embora com um enredo de melhor educadora. E o outro era numa escola como prestadora de serviços gerais, né, na área de serviços gerais, né, onde também, quando trocou-se a gestão do poder público, eu perdi o emprego, né? Então, isso me veio muito forte nessa maternidade de que esse trabalho, essa forma, essa relação com o trabalho, ela não é segura, né? Como todo mundo fala. E a maternidade me trouxe um porquê que a minha mãe, que tudo bem, ela só tem até a 4ª série completa, 8ª série completa hoje, por que a minha mãe, que foi uma mulher que criou 6 filhos, que me criou, né, que inclusive, e assim, enfrentou todas as dificuldades, porque casou com um homem preto, né, desde ser expulsa de casa, porque o companheiro, né, tinha escolhido estar com um negro, onde ela ia parar, né, o que seria da vida dela, né? Racismo cultural aí transpassando essa minha história naturalmente. E eu lembro da minha mãe cozinhando aqui, ó, aqui na minha casa, minha mãe cozinhando aqui em blocos, com madeira para economizar o gás de cozinha. E essa mulher fazia coisas incríveis, ela fazia milagres, né? E ela vivia de uma forma que ela não sabia. E quando eu fui, as pessoas precisavam estudar em academia para, de repente, ter uma noção do que ela fazia. E essa maternidade, ela me trouxe um empoderamento do quê? E trabalhar esse meu autônomo, quando eu fui mandada embora da minha prática de serviços gerais, eu falei, nossa, eu estava limpando. E minha mãe, doméstica, né? Uma coisa que eu fugia, assim, bastante, por quê? Porque eu falava, não, ter algo melhor, que tem essa taxação, né, para nós, né? Nós temos que ser o melhor. E falei, eu só preciso trabalhar. E nisso, a economia solidária tinha entrado na minha vida. Quando eu fui mandada embora desse trabalho, eu entrei no projeto social, eu fazia projeto de stand-up com garrafa PET e trabalhava com a descentralização do esporte. Eu conheci a economia solidária dentro de um congresso nacional.
Então, foi uma coisa que eu vi pessoas como eu, como a minha mãe, pessoas como o povo da minha comunidade, trabalhando, gerando, todo mundo ganhando e ganhando bem, todo mundo se movimentando para cima. Não tinha um que ganhava mais, o outro ganhava menos. Então, todo mundo trabalhando com satisfação, todo mundo trabalhando, se valorizando. Eu falei, esse negócio aí é muito bom. Isso é muito bom. Então, se eu fazia isso, né, tentando ganhar e ter a certeza da minha sobrevivência, que todo mundo tem que ter, principalmente depois que você vira mãe, né, mãe independente, como eu sou, então eu fui fazer faxinas. E como eu já conhecia a economia solidária, eu peguei as faxinas e fiz o quê? Eu falei, se 150 é um dia inteiro, meio período é 75. Então, eu comecei a cobrar R$ 75 por 4 horas de trabalho, porque também se eu sou mãe e se eu vou valorizar a minha vida, eu não vou trabalhar o dia inteiro. Porque por que eu vou deixar minha filha? Eu vou pagar alguém para ser mãe para mim, para eu trabalhar? Não, não faz sentido. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso. E comecei com essa ideia, trabalhando e vendo o quanto as pessoas, por mais muitas vezes que elas pensem que elas estão agindo de uma forma que está cooperando, que está sendo anti, que está lutando no combate à desigualdade, não. Porque tem pessoas que levantam essa bandeira, mas elas não deixam de consumir um azeite para poder pagar mais quem cuida do lar dela, para ela poder se cuidar. Isso é só exemplo. Então, eu fui fazendo isso e o meu preço foi aumentando, porque todo ano tem uma taxa de aumento, né, pessoal? Foram 4 anos trabalhando com isso. Eu aprendi muito. Eu acredito, eu perdi muito trabalho, porque eu vi assim, mas fulana vem aqui, me cobra R$ 50 e fica das 8 da manhã às 5. E eu cheguei num nível de economia solidária, de compreender que existe outra, dá para a gente poder sobreviver sem explorar o outro, dá cada um colaborar, se o cooperativismo girar, a gente consegue. Então, eu falei, como que você... Não assim, né? Mas eu trouxe a luz para essa pessoa, por exemplo, assim, você não pode pagar R$ 50 para essa pessoa. Você não pode se satisfazer assim. Sabe por quê? E aí começou a entrar uma coisa maravilhosa que chamam bonecas Abayomis. E eu comecei a produzir essas bonecas, né? E meu estouro, assim, onde eu nasci mesmo de verdade, assim, foi na Felipe Preto, em 2019, no Quilombo do Campinho da Independência. Um salve para o Quilombo do Campinho da Independência, um salve para a Felipe Preto, em 2019, onde eu aprendi muito. E vi a potência. Então, já tinha também as Abayomis na minha vida, e eu contava essa história no sentido de que nós temos a lógica de que nós podemos pagar esses R$ 50 para uma pessoa ficar 8 horas limpando para a gente e não nos importarmos com a vida dela, essa consciência, ela é racista, ela é colonizadora, ela é opressora, ela é capitalista. Então, a economia solidária entrou na minha vida assim dentro do Congresso. Nesse meio tempo, eu participei das feiras de economia solidária, do Conselho Municipal de Economia Solidária, entender o que era isso, entender um pouco do que a Celestina falou, de a gente tem que ocupar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que ir lá e cobrar, saber que eu tinha direitos, fui para a economia solidária. E não sei se eu estou respondendo, mas essa é um pouco da minha trajetória. E hoje eu trabalhei com o Conselho Municipal de Economia Solidária por 2 anos e meio. E aí eu me afastei, porque nós não podemos também ter um pensamento de movimentos sociais, né, os grupos, só porque pautam a pauta do racismo, são antirracistas e não reproduzem o racismo nas práticas, nas falas, quer dizer, né? Afinal, nós vivemos num mundo que é racista, um sistema racista, então não somos isolados do campo.
né? Nós somos racistas. Cuidado, nós somos racistas. Eu acho que incorporar isso é o primeiro passo para a gente poder mudar e também entender como que a economia solidária é, de fato, um enfrentamento, uma ferramenta de quebra, de extermínio da desigualdade. Porque a economia solidária é equidade. Se você tem mais, você não vai pagar, doar o mesmo tanto que quem tem menos. Isso, para mim, é a base, porque depois que a gente discute racismo, a gente tem que discutir classe social. Eu acredito que... E aí eu sinto que eu pertenço a todo esse espaço, por ser mulher negra, por ser mãe independente, por ser autônoma há 5 anos. E, sim, eu entendi muita coisa. Se eu passei fome, eu não passei fome porque eu tenho quem me guia não dorme. Mas eu tenho muita ajuda, tenho irmãs, tenho irmãos, né, que fortalecem, mas muita necessidade. E hoje dentro dessa lógica, se eu sobrevivo, né, conseguindo sustentar 5 anos de autonomia, é graças à economia solidária. Em Ubatuba, o Conselho Municipal ele teve uma questão que ele deu uma parada, né, na troca de gestão. Ele tinha muita participação do poder público na gestão que ele foi implantar, né? Porque o conselho é 50% sociedade civil e 50% poder público, é deliberativo, mas para a gente votar, a gente precisa de um quórum, né? Então, isso é um processo, quando a gente tem o poder público de mãos dadas com a gente consegue caminhar muito. Quando a gente não tem esse passo, vai um pouco mais lento, né? Então, ele parou, deu uma pausa na discussão, agora ele retornou, né? Nós estamos num momento assim, muito de acolhimento, de cuidado, de em Ubatuba. Existem muitos coletivos, existem muitos empreendimentos, muitas entidades, mas majoritariamente eu estou falando de pessoas com ascensões sociais, né? Não estou falando das pessoas que verdadeiramente têm vulnerabilidade, verdadeiramente precisam, né? Assim, tá ali vendendo, senão não vai comer. É uma coisa muito forte isso. E a maioria dessas pessoas são mais senhoras, né? A gente, em Ubatuba, a gente tem 4 quilombos, 2 aldeias indígenas. A gente tem pouca participação, né, desses povos, até mesmo por conta desses processos de acesso à internet, acesso ao telefone, acesso a saber mexer, acesso a transporte. É muita questão, não é porque o outro não produz, mas os acessos às ferramentas e fazer essa conscientização da pessoa que tem mais, que tem o carro, que tem uma graninha para poder colocar o combustível para a gente poder ir lá. Enfim, isso era uma realidade também antes da pandemia, né? Agora, na pandemia, a gente está nesse acolhimento de entender quais são essas vulnerabilidades, como que a gente vai trabalhar, né, essa questão de conseguir mesmo abraçar a todos, porque a maior dificuldade da pandemia é a comunicação, né? Nós estamos provando isso aqui, né? E é a comunicação por conta disso, a internet, o celular, enfim. Nesse momento está sendo pensado uma feira virtual, né? A gente poder, uma loja virtual, isso está tudo ainda em andamento, para fazer um trabalho de identificar quais são as necessidades desses empreendedoras e desses empreendedores. Eu acho que eu consegui falar um pouquinho. Eu dei uma olhada aqui no relógio e falei, nossa, eu falei bastante. Eu consegui responder, gente. Eu, de minha parte, estou encantada, contemplada, apaixonada. Não imaginava menos que isso. Eu vou te falar uma coisa, é isso, eu me encontro, eu me vejo em vocês. Por quê? Eu sei que muito tempo atrás, lá atrás, como eu falei com você, sou nascida na Rocinha, minha mãe foi dona de birosca na Rocinha, e a gente sabe que dentro dos nossos territórios
Existe a economia do afeto, a economia do cuidado, a economia dos nossos territórios, do nosso povo, seja do povo negro, de Umbanda, de Candomblé, Buda, Shiva, igreja. Temos a solidariedade já entranhada dentro do nosso povo negro, principalmente. Mas o que eu tive que aprender no meio disso tudo, quando me encontrei dentro da economia solidária, é a necessidade, querendo ou não, eu imaginava, porque foi assim, eu comecei a ser excluída do mercado de trabalho, assim como muitas de nós aqui, pela falta de formação, por ser negra, embora com muitas qualificações, a gente começa a não se encontrar. E eu achava assim, eu parti para o artesanato e falei, fiz uma migração, falei, eu vou ser artesã, não vou dar satisfação a ninguém da minha vida. E fiz muitas feiras de artesanato, não sei o quê, mas eu vi como eu estava sozinha numa ilha. Então, é nesse aprendizado de economia solidária, sim, temos que dar nomenclatura, sim, porque é assim que eles conseguem tudo, é assim que eles fazem leis, é assim que eles criam conselhos. Para a gente sair para além do nosso território e fortalecer o nosso povo, é muito importante que a gente dê nomes, sobrenomes, códigos. Infelizmente, são coisas que passam por tudo isso, né? Então, eu entendi que a gente tem, sim, que estar dentro, junto ao poder público. Né? Você vê aí projetos maravilhosos, mulheres maravilhosas, propostas maravilhosas. Eu digo que Paraty me deu uma renovada quando eu estive aí. Tive com o pessoal de Angra dos Reis, que se organizam também, são umas mulheres maravilhosas. Seja onde for, seja em que território for, é muito importante nesse momento de resiliência. Nós estamos ficando pessoas resilientes, né? Quem ia imaginar uma sábado à tarde, que a gente já está na feira, no meio do nosso povo, conversando e rindo. Estou aqui com a carinha, tentando enfiar aqui a carinha no celular para estar dialogando. Eu queria muito lembrar que existem muitas iniciativas, a vocês todos aí de longe, inclusive, na esfera estadual. Nós temos uma perda muito grande federal com o final da Senais, mas na esfera estadual, a Secretaria de Trabalho, que fez uns cadastros loucos aí, que a gente está tentando ver se consegue sair essa verba, existe também a possibilidade da criação de uma plataforma. Então, eu acho legal que vocês que são lideranças dentro de seus territórios, que vocês consigam converger esse pessoal mesmo, fortalecer seus grupos para trazer. Porque é o que eu falo sempre, o poder público, ele não vai vir dentro da favela. É muito difícil vir dentro da favela, vir lá dentro dos quilombos. Vem época de política, mas no nosso dia a dia é muito difícil. Então, cabe pessoas, mulheres poderosas, lindas como vocês, eu estou encantada de estar aqui com vocês. Cabe a vocês, mulheres lindas, fazer esse dever de puxar, que todo mundo fala assim, ninguém larga a mão de ninguém, e tem aquele símbolo da ciranda. Eu falo, tem que ser mais que isso. Tem que ser a nossa luta aí todo dia, a gente tem que puxar o nosso povo, os nossos territórios, e começar a fortalecê-los, criando assim essa rede mesmo de fortalecimento, de empoderamento, sem nunca deixar para trás e deixar de lado o afeto, o cuidado e o carinho. Eu quero só fazer mais uma pequena colocação referente ao CAPS, que teve lá na Flipper. Eu chorei muito. Eu vi experiências ali maravilhosas. E eu falei com as pessoas que eu queria pegar aquelas lembranças todas, botar dentro de uma caixinha e devagar, e propagar isso em todos os cantos. E frisar que eu também tive uma proximidade com a economia solidária junto de uma creche comunitária, onde tinha um programa Família na Creche. E a partir de lá eu conheci algumas educadoras populares, né? E a partir dali eu comecei a falar, o que é isso? Como é isso? E de maneira tímida, sem querer falar, por causa das nossas forças conceituais, né, conosco mesmo, e a partir dali foi um start, para que agora eu esteja, ainda timidamente, ainda com vergonha, mas criando coragem, entendendo. Posso ter falado 1000 coisas, mas de repente é uma coisinha que a gente troca que faz essa diferença na vida da gente. Eu quero muito agradecer o convite, e eu quero falar com vocês uma coisa, vamos trocar mais. Antes nós íamos para as feiras e festivais. Em tempo de pandemia, o que nós vamos ter que fazer agora é se empoderar dessas ferramentas. Está com ruído ruim, está com conexão ruim, não tem problema. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Eles chegaram na nossa frente, já sabem usar, eles têm esses iPhones, eles têm não sei o quê. Eu tenho um celularzinho velho de guerra aqui. E dentro dessa limitação toda, nós vamos buscar trocar mais, falar mais, parabenizando mais uma vez as meninas do Elas na Quarentena, parabenizando essas presenças lindas. Estou aqui, vamos se falando. Eu
acabei tendo que me dividir aqui, porque eu vou precisar sair. Eu avisei para as meninas que eu tinha um compromisso, que eu estou super atrasada já. Eu sei que por conta das, né, das problemáticas da rede da internet, que o acesso à comunicação é um problema de falta de direito, né? É um problema, né? A gente está vivendo isso, a gente está usando mais a internet. Achei legal que a Celestina traz, que a gente precisa mexer, precisa acionar, mas a Betânia também trouxe, a Celestina também trouxe. Eu acho que, como assistente social, a minha contribuição é dizer da importância da presença do Estado, né? O Estado, por mais que a gente possa dizer que a gente vai fazer as coisas de formas mais alternativas ou não, e eu penso que, assim, isso para nós, população preta, não é a gente não perder de vista que os nossos movimentos entre nós e próprios e autônomos são as formas de organização que nos traz até aqui hoje. Eu não desconsidero isso, eu sou totalmente favorável que sejamos nós por nós. Estou acabando de encerrar a live da coletiva que eu faço parte, entrei aqui junto com vocês, estou aqui olhando o computador, por isso que às vezes eu estou na janela, às vezes eu estou olhando para o lado, porque a gente está aqui numa semana de comemoração da coletiva que eu faço parte, que foi essa coletiva que me levou para essa Flip de 2017, que fez essa ocupação, que chamou o nome ocupação, dentro de uma organização daquela Flip naquele momento. Então, a Ocupa Paraty chamou movimentos sociais. Então, para poder encerrar minha fala, é dizer que é muito importante que a gente se organize, é muito importante que a gente faça as nossas correrias, mas também entender que eu também acho, como a Celestina falou, a gente está aqui numa luta para poder fazer a movimentação na internet, que é desafiadora, mas também cobrando para que o Estado possa nos dar cobrando o Estado para poder reconhecer direitos da gente. Então, eu quero agradecer muito também aqui a presença. Eu vou precisar sair, eu quero que, se tiver uma outra oportunidade, voltar para falar um pouquinho mais. Como consumidora de economia, de vários tipos de produtores, né? Eu hoje visto roupa de pessoas que produzem a roupa. Eu hoje sou uma pessoa que compro muito mais do produtor local porque teve aquela organização de 2017. Eu hoje consigo acessar, por exemplo, lá os produtores locais daqui de Paraty, porque tem uma organização que começou dentro de uma organização autônoma e coletiva. Então, quero agradecer muito a Ana pelo convite, agradecer muito Celestina por estar aqui dividindo esse espaço, agradecer Betânia por estar aqui também comigo e agradecer a organização, produção do Elas na Quarentena e dizer que eu vou precisar sair porque eu estou aqui com a corda no pescoço, por questão de tempo e compreendendo que é isso, né? Faz parte, a gente está aqui nessa dinâmica, acho que já foi maravilhoso toda a contribuição que a gente trouxe até aqui e quero entender como que fica aqui com a organização, como que eu saio sem comprometer, ou se a gente sai juntas, eu não sei o que a gente pode conseguir fazer, mas só mesmo encaminhar para mim, porque eu preciso sair de verdade. E agradecendo infinitamente essa movimentação nossa aqui sempre. Ana, você está no mudo. Meninas, eu quero dar tchau para vocês, agradecer muito a presença, a fala maravilhosa, emocionante de cada uma, que leva consigo o que vem, né, de outras gerações, de outros tempos, né, de tudo que o Brasil tem vivido, e agradecer a presença de quem esteve acompanhando, das pessoas que estão acompanhando, pedir desculpa aí que a gente teve problema na transmissão no Facebook, parece que o Facebook não gostou do nosso movimento, Que bom que foi bom. Sinal parece que incomodou, parece que está gravado e vai ser postado. Incomodamos alguém, né? E a gente vai agora dar tchau para todo mundo, nós vamos dar um tempinho de manutenção para vir com a próxima conversa. Com a próxima conversa, não, a gente agora vem com uma música. A gente vai trazer os sambistas de Niterói
para tocar no festival, na janela Elas na Quarentena. Obrigada, gente. Beijo para vocês, gente. Boa noite aí. Tchau, tchau. Obrigada. Gente, muito obrigada. Obrigada, intérprete maravilhosa. Linda, incrível. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você.